Uma multidão de fiéis reuniu-se para assistir ao momento em que a urna com o corpo do Papa Francisco foi transferida da Casa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro. Os portadores levaram em ombros o caixão simples e de madeira pela Praça de São Pedro até o interior da Basílica, com cardeais, bispos e a guarda suíça a seguirem lentamente atrás. Já dentro da Basílica, o caixão foi colocado numa rampa inclinada virada para o lugar dos fiéis, de acordo com o desejo do falecido Papa. Até sexta-feira será permitido entrar na Basílica a quem quiser prestar a sua última homenagem. Depois o caixão do Santo Padre será fechado e selado. O funeral foi marcado para amanhã de sábado e contará com a presença de líderes mundiais, incluindo Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Emmanuel Macron. Os cardeais continuam as reuniões durante esta semana para planear o conclave que irá eleger o sucessor do Papa Francisco. O movimento de pessoas rumo à Basílica de São Pedro, onde está o corpo do Papa, continuou até de madrugada. Segundo o Vaticano, cerca de 20 mil fiéis, e não só, prestaram homenagem a Francisco no primeiro dia do velório. O pontífice morreu aos 88 anos, na segunda-feira de Páscoa, depois de sofrer um AVC e, em consequência, uma paragem cardíaca. A saúde do líder da Igreja Católica piorou rapidamente, depois de ele ter estado hospitalizado durante várias semanas a lutar contra uma pneumonia bilateral. O Vaticano anunciou que os 9 dias de luto começam no sábado após o funeral. Entretanto, o Colégio de Cardeais reuniu-se pelo segundo dia para continuar a discutir a sucessão. Corria o ano de 2016, quando o Papa Francisco viajou para a ilha de Lesbos, na Grécia, para chamar a atenção para o problema mundial das migrações. Visitou o campo de refugiados de Mória, onde foi interceptado por vários migrantes que lhe beijavam as mãos e imploravam por ajuda. Ο Παπάς Φραγκίσκος θέλησε να ελκύσει το βλέμμα του κόσμου, ιδιαίτερα επάνω στο προσφυγικό πρόβλημα. Το θέμα αυτό είχε πάρει διαστάσεις που ήταν πλέον μια παγκόσμια κρίση. Και επίσης δεν είναι μόνο απλώς ένα θέμα κοινωνικό ή πολιτικό, αλλά ανθρώπινο. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία υποφέρουν, τα οποία διακινδυνεύουν την οικογένειά τους, τη ζωή τους, την περιουσία τους κτλ. Οπότε εκεί η παρουσία η δικιά του και η ευαισθησία που είχε ήταν ιδιαίτερη, έτσι, ένα παράδειγμα το οποίο ήταν σημαντικό. Entre os temas a que o Sumo Pontífice fazia frequentemente referência, destacava-se o das migrações, regressaria a Lesbos em 2021, tendo culpado as divisões nacionalistas da União Europeia pela falta de coordenação migratória. A simplicidade que adotava durante as viagens também foi uma das características marcantes do seu pontificado. Ήθελε μια εκκλησία απλή, κοντά στους απλούς, φτωχοί, κοντά στους φτωχούς. Μια εκκλησία ελεύθερη από επιρροές των ισχυρών, ελεύθερη από φιλοδοξίες πλούτου και επιρροής και κοσμικής δόξας, και αφήνει και μια κληρονομιά και σε εμάς και σε όλους τους κληρικούς και στους πιστούς και σε όλους τους ανθρώπους, ένα παράδειγμα ζωής και συμπεριφοράς. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κρατήσουμε. Έτσι, νομίζω ότι είναι και αυτό, έτσι, ένα μήνυμα ελπίδας για το σημερινό κόσμο. Em 2022, 3 fragmentos das esculturas do Parthenon foram devolvidos pelo Vaticano à Grécia num gesto simbólico do Papa. No ano seguinte, perante a Praça de São Pedro, manifestaria solidariedade com o povo grego na sequência dos incêndios que atingiram o país. De Kiev chegou uma mensagem de reconhecimento ao ex-líder da Igreja Católica. Zelensky lembrou o papel de Francisco na diplomacia espiritual. Ще раз хотів би висловити співчуття від всіх нас, від України, через те, що вчора відійшов до вічності дійсно один із релігійних лідерів світу, Папа Франциск. І
O conselheiro da presidência ucraniana disse que o chefe de Estado e a primeira-dama do país planeiam viajar até ao Vaticano para o funeral marcado para sábado. Francisco condenou sempre a guerra da Rússia e fez vários apelos à paz. Ainda assim, chegou a ser acusado na Ucrânia de minimizar o papel de Moscovo no conflito. Zelensky encontrou-se pela última vez com o antigo Papa no Vaticano em outubro do ano passado, durante uma viagem diplomática pela Europa. Um dia após a morte do Papa Francisco, Emmanuel Macron confirmou que iria assistir às cerimónias fúnebres no sábado. Mas as relações franco-vaticanas têm sido tudo menos diretas, marcadas por momentos de cordialidade, mas também moldadas por tensões sobre questões como a consagração do aborto na Constituição francesa e o debate do país sobre a morte assistida. Embora muitas vezes acusado de ser frio em relação à França, Francisco visitou o país 3 vezes, mais do que qualquer outro durante os seus 12 anos de pontificado. Mas estas visitas foram marcadas por mal-entendidos. A primeira viagem foi a Estrasburgo, em 2014, à altura em que discursou no Conselho e Parlamento Europeus, mas não fez um desvio para a famosa Catedral da cidade. 9 anos depois, o Papa visitou Marselha, declarando que não se tratava de uma viagem à França, o que suscitou algumas dúvidas. O Sumo Pontífice celebrou uma missa num estádio lotado e apelou a uma abordagem mais compassiva em relação aos migrantes, uma crítica subtil às políticas do governo francês. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. As alegações de tensões ressurgiram em dezembro passado, quando Francisco não compareceu na reabertura da Catedral de Notre-Dame, em Paris. No entanto, uma semana depois, visitou a Córcega, nesta que viria a ser a sua última viagem ao exterior. Os especialistas dizem que se tratou menos de política e mais de proximidade com os fiéis. C'est des visites pastorales et c'est vraiment l'axe qui était primordial chez le pape François, c'est mettre en avant cet aspect pastoral et il ne souhaitait pas effectuer des visites d'État qui auraient entraîné un protocole très important. Il voulait vraiment aller au contact des fidèles. O Vaticano há muito que defende as escolhas de viagem do Papa, dizendo que estas refletem o compromisso de Francisco com as periferias da Igreja, lugares negligenciados por papas anteriores como a Mongólia e o Sudeste Asiático. Garantem que o Papa rompeu com a tradição não para se distanciar de França, mas para chegar às periferias do mundo católico. Há esperança mesmo na era do aquecimento global. Os cidadãos de Kincskú-Maja, na Hungria, provaram que com cooperação entusiástica e trabalho persistente, até a desertificação pode ser travada. Oscar Nagyapati trabalha há anos como guarda florestal voluntário numa planície arenosa e afetada pela seca, atividade conjugada com a carreira de engenheiro. Por mais buracos de água que tenha cavado, todos acabavam por secar, levando à morte de dezenas de animais à sede. 2005-ben nagyjából, ahol a fekete és a sárga találkozik, ott volt fent a talajvíz. A talaj. Perante o cenário trágico, Oscar e outros locais decidiram encher um canal nas proximidades para onde a água das termas da cidade escoavam sem qualquer utilização, mas depressa se viram envolvidos no labirinto da burocracia. Hogy ezt felvetettük, azért nem volt olyan egyszerű, mert itt mindenki egyből sok mindenre gondol, hogy a víz, a föld, tehát hogy fogjuk ezt megvalósulni, hogy tudjuk megcsinálni, mi értünk-e egyáltalán hozzá, ez egy kicsit olyan rossz érzés volt. Uma vez obtidas as licenças, a barragem e o aterro foram construídos em semanas. Os agricultores locais, que perdiam regularmente as colheitas durante as grandes secas, ficaram contentes por ajudar com maquinaria. A água mudou completamente a paisagem. Az élővilág mond ítéletet, vízimadarak fészkelnek és tanyáznak itt, és újra kizöldül az, ami ropogósra sült tavaly nyáron. A água é tão límpida que até serve para os cavalos beberem. Só do céu se pode ver como a paisagem arenosa, normalmente estéril, se tornou verde.
Os responsáveis esperavam que o solo ficasse úmido numa área restrita, mas isso não aconteceu. Mesmo a quilómetros de distância, os agricultores estão gratos pelas colheitas, permitidas graças à utilização de águas residuais e ao engenho de quem não se deixou vencer pela seca. Um estudo recente de uma ONG chegou à conclusão que existem vestígios de poluentes químicos eternos no vinho europeu. O documento destaca um aumento da molécula TFA, um químico prejudicial à saúde humana presente nas garrafas de vinho europeias vendidas nos supermercados. O estudo, efetuado em 10 Estados-membros, revela níveis 100 vezes superiores aos encontrados na água potável. As razões são variadas. En premier lieu, au niveau global, ce sont donc tous ces gaz fluorés qu'on retrouve à nouveau dans nos systèmes de refroidissement qui sont très présents et qui sont en fait émis dans l'atmosphère. En revanche, en ce qui concerne les contaminations de l'eau souterraine, on sait que la source principale, ce sont les PFAS-pesticides, parce que ce sont des substances qui sont directement pulvérisées sur les sols, qui contaminent les cultures et qui de fait se retrouvent dans les eaux souterraines. A organização Pan Europe, responsável pelo estudo, explica que encontrou vestígios de TFA mesmo em vinhos biológicos. Alors le TFA, c'est une substance qui est restée hors des radars pendant très longtemps. On a très peu d'études sur sa toxicité. Néanmoins, on a des études récentes qui ont été conduites par l'industrie qui démontrent des effets nocifs sur des fœtus de lapins et en fait qui laisseraient penser à des effets sur la toxicité pour la reproduction, donc des effets sur le développement des fœtus. Com este relatório, a Pan Europe pretende desafiar os Estados-membros da União Europeia. Os 27 governos devem reunir-se no próximo mês para negociar a possibilidade de proibir estas substâncias.